Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso canal. Muito obrigado por confiar no nosso conteúdo, nas nossas traduções. E para você que é novo, seja bem-vindo. Aqui trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre as novas medidas do governo em relação às infecções. Eu estou aqui com o meu jornal Asahi. Esse é de ontem, dia 8 de maio, que foi o dia, né, que oficialmente mudou as regras, tá? Então, tem o de ontem que eu vou passar tudinho para vocês, né, o que mudou. E também tem o jornal de hoje, né, falando então como foi o dia de ontem, né, como mudou, como foi aquele dia, né? Então a gente vai estar fazendo as traduções desses dois jornais, ok? Primeiro, eu preciso explicar para vocês que aqui no Japão as doenças infecciosas são divididas em categorias, do número 1 a 5. O número 1 seria as doenças mais perigosas, né? Que tem um potencial maior de infecção. E os 5, né, são considerados mais leve, que seria, por exemplo, a influenza. E dependendo do nível, né, as medidas do governo ou o que a pessoa tem que fazer, quais são as obrigações da pessoa, né, que pegou a infecção, muda. E agora, o Covid, ele, a partir de ontem, né, dia 8 de maio, ele ficou na categoria 5, que seria igual ao influenza. E o porquê disso? O motivo é que desde 2021, a variante Omicron é a maioria dos casos, né, quando se pega infecção, a maioria agora é a variante Omicron. E essa, ela é mais leve. A chance da pessoa falecer é muito menos do que o primeiro Covid, quando surgiu, né? Comparando com o primeiro vírus, o Omicron é muito menor a chance da pessoa falecer. Então, e também já tinha pessoas, né, pedindo para o governo liberar, porque tinha muitas restrições por causa do Covid. Então, o governo, né, em janeiro desse ano de 2023, ele decidiu que a partir de ontem, 8 de maio, iria mudar, tá? E agora aqui na tela eu estou colocando então exatamente quais são essas mudanças. Então, primeiro, sobre as pessoas que ficam infectadas. Até agora, quem estava infectado ficava 7 dias em casa e quem foi contato direto, né, a família ou o amigo que estava junto com aquela pessoa, ficava em casa 5 dias. Agora, não tem mais essa obrigação. A pessoa, ela está livre para decidir se quer ficar em casa ou não. Porém, a recomendação do governo é que ela fique 5 dias em casa, mas não é obrigatório. Sobre o hospital, os gastos médicos, né? Até agora, a parte que era do Covid, por exemplo, o exame, assim, o governo que estava pagando. Agora, não vai ter mais isso. E muitos mais os hospitais poderão examinar, né, as pessoas que tá com infecção. E uso de máscara, né? O uso de máscara, né, já faz alguns dias que foi liberado, né? Mas agora realmente, né, tá oficializado, não precisa mais, né? Lembrando que foi em março, mais ou menos, que eles tinham liberado isso, né? Mas agora tá oficializado, não precisa mesmo, né? E também o governo ele não vai estar mais monitorando qual é o número de infecção no Japão. Então, a gente não vai saber, né, o número exato, pelo menos enquanto ele estiver na categoria número 5, tá? Então, a gente só vai saber mais ou menos quantas pessoas está com infecção. Sobre a vacina, ainda é gratuita. E se a gente vai ter que pagar pela vacina, ainda eles não decidiram. A vacina, por enquanto, é gratuita, tá? E estado de emergência. Isso não vai ter mais, porque quando está na categoria 5, né, não pode falar sobre estado de emergência. Não é uma infecção que o governo pode dar estado de emergência, ok? E agora, mais detalhes sobre as mudanças.
No momento, são 44 mil clínicas e hospitais que aceitam pacientes, né, com suspeitas de Covid. Mas, até outubro, eles querem, né, aumentar para 64 mil clínicas e hospitais, né, que podem atender, né, pessoas que têm febre, que têm suspeita de Covid, tá? E sobre internação, neste momento, são 3 mil hospitais que aceitam pacientes, né, para ficar internado, mas até outubro eles querem aumentar para 8.200 hospitais. E sobre os gastos médicos, até setembro ainda será gratuito. E a partir de outubro, né, a gente vai ter que pagar ali no hospital. Mas é gratuito, mas, por exemplo, quando eu peguei, né, eu também peguei a Covid, eu fui no horário tarde e o médico, ele me atendeu fora do horário dele. Então, eu tive que pagar esse adicional. E fora que a consulta em si, a gente paga. Então, não é 000, não é 0 ien. A gente paga um pouco, né? Então, o máximo que um paciente estava pagando era aproximadamente 4.170 ienes. Mas a partir de outubro, o máximo poderá ser de 34 mil ienes. E aqui na listinha em cima, né, tem os remédios próprios para Covid. Então, se você precisar tomar estes remédios aqui, como você pode ver, os valores, né, eles são altos. Então, o governo, né, está vendo como que vai fazer, né, sobre esses remédios. E se ficar internado, né, você vai pagar como uma internação normal, então fica caro também, né? Então, nesse caso, você tem que estar preparado, né, para poder pagar, porque aqui no Japão a internação ela é cara. Então, tenha o seu seguro de saúde particular. Se você ainda não tem, se você mora no Japão e ainda não tem, procure, né, algum seguro de saúde, né, particular. Eu já falei várias vezes aqui, né, vou repetir, eu uso o Kenmin Kyosai, mas existem vários outros, inclusive alguns têm atendimento em português, tem corretores em português. Eu uso o Kenmin Kyosai porque é barato e eu já usei, minha mãe já usou, meus parentes usou e deu tudo certo. Eu, por enquanto, não tenho o que reclamar, né? Então, por isso que eu continuo. É barato, né? E é bom. Por isso que eu uso o Kenmin Kyosai, ok? E continuando aqui, né, sobre os detalhes. Então, a máscara, né, não precisa usar mais. Sobre a questão, né, de eles fazer essas campanhas, né, para lavar as mãos, evitar aglomerações, isso não tem mais, fica a critério de cada um. E a questão, né, de medir a febre quando vai entrar em algum estabelecimento, passar álcool na mão, ter aquelas divisórias, né, com acrílico, né, também não vai ter mais, vai ficar a critério de cada estabelecimento, tá bom? E sobre a vacina, ainda, né, será gratuito e o ano que vem, né, eles estão vendo como que vai fazer, se vai continuar gratuito ou não. Então, isso aqui a gente ainda tem que acompanhar. E agora, vamos falar do jornal de hoje. Um dia, né, depois, então, né, que teve todas essas mudanças, né, na primeira página que mostra, né, a expectativa dos restaurantes, né, porque muitas pessoas estavam evitando comer fora de casa, de fazer festas. Então, aqui, né, tá contando toda a história, né, dessa loja que eles também têm um local, né, que dá para fazer bonenkai, né, essas coisas. Então, aqui tem expectativas não só dessa loja, mas das outras, né, que agora que vai voltar o lucro deles, né, que eles vão ter bastante clientes, né. E sobre a máscara, eles, aqui no Jornal Asahi, eles fizeram uma pesquisa, né, de se o pessoal tá usando máscara ou se eles estão tirando. E o resultado foi que nos pontos turísticos e estabelecimentos públicos, 38% das pessoas já estão sem máscara, né? Claro que isso depende da região, tem uma região que o pessoal tá usando bastante, tem lugar que o pessoal já tá tirando mais, mas em média, 38% das pessoas já não estão usando mais máscaras, né? E comparando com o dia 13 de março, que foi o dia que liberou, né? Quando liberou era 13%.
somente 13% não estava usando máscara. Agora, ontem, né, já era 38%, então isso tem aumentado também. E nessa outra página fala a preocupação dos hospitais. Usar máscaras e passar álcool, né, na mão, isso agora ficou, né, a critério de cada um. Então, a preocupação é que se a pessoa tá com vírus, ela pode passar para outra pessoa. Então, essa possibilidade aumenta, né? Então, essa é a primeira preocupação. E como o governo não vai estar monitorando mais o número exato, né, de quantas pessoas estão infectadas, isso significa que vai ser difícil realmente, né, saber se tá tendo, tipo, uma onda de infecção ou não. Inclusive, eles acreditam, né, que no verão, neste verão, vamos ter mais uma onda de uma grande infecção. Então, a previsão é que seja mais ou menos em agosto e setembro, né, que vamos ter outra grande infecção. E futuramente, né, em outubro, quando nós tivemos que pagar, né, nós vamos ter que pagar agora para ir no médico, então eles estão achando que vai ter pessoas que não vai querer ir no médico porque vai ter que pagar, né? Então, a pessoa pode piorar, o caso dela pode agravar porque ela demorou, né, para ser atendida, para começar a tomar o remédio. Então, a preocupação dos médicos é isso, que vai ter pessoas que não vão ir lá, né, ser examinada e vai acabar ficando em estado grave por não querer pagar, né, ali o hospital. E até agora, o governo, ele pagava para os hospitais, né? Então, ele pagava, tipo, um bônus, né? Para os hospitais que atendiam os pacientes com Covid. Só que isso também, né, vai acabar e os outros hospitais, né, vão começar a atender. Mas os hospitais acham que não vai ser tão fácil assim. Não vai assim, de repente, que o governo não vai conseguir atingir aquela meta, né, de aumentar os hospitais. Né? Então, acredita que os hospitais que atende vai acabar, assim, concentrando ali as pessoas e eles vão receber menos, né? Vai acabar esse bônus, então eles acham que vai ser pior, né? Isso aqui, eu tô falando, né? A preocupação, né, do hospital, tá bom? Então, eles estão preocupados com isso. E como o governo não vai mais ajudar na questão da internação, né? Porque antes o Roquenjo, ele entrava, né, com mandato para o hospital internar aquela pessoa. E agora não vai ter mais isso. Então, os hospitais que vão ter que, as clínicas e os hospitais que vão ter que procurar um lugar para o paciente se internar. E se for difícil achar, se tiver muita gente infectada, a pessoa vai demorar mais ainda para ficar internada. Então, essas, né, são as preocupações dos hospitais. Então, hoje falamos, né, sobre as mudanças que tivemos, né, que foi ontem, dia 8 de maio, e agora, né, falando todas as expectativas e preocupações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe sua opinião aqui também, né, sobre o que você acha de tudo isso. Eu, particularmente, por enquanto, ainda vou continuar usando máscara. Bom, hoje vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.